Bom dia, povo abençoado por Deus. Paz seja convosco. Hoje, sexta-feira, hoje eu não vou errar, dia 7 de maio do ano de 2021. Eu sou o pastor Moisés Ferreira, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular em bairro Botafogo, Nova Iguaçu. Minha pastora é a pastora Vilma Ferreira e esse o Café com Cristo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Deus soberano, Deus glorioso, Deus bondoso, Deus ao qual temos devido todo o louvor e toda a nossa adoração, Deus que tem nos guiado, Deus que tem nos guardado, Deus que nos tem protegido, orientado, fortalecido e capacitado, Deus que tem sido zeloso para conosco, Deus que nos escolheu e tem nos guiado e protegido e tem mandado e nós temos seguido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos grandes momentos que temos passado contigo. Muito obrigado pelas grandes obras e proezas e prodígios e maravilhas, os quais temos sido co-participantes, os quais temos visto acontecer, porque tu tens feito coisas grandiosas e valiosas no meio de nós. Senhor, muito obrigado pelas curas, muito obrigado pelas transformações, muito obrigado pelos renovos, muito obrigado, Senhor, por nos manter de pé, muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por nos responder, muito obrigado mesmo, Senhor, por tudo, e crendo que Tu és aquele que nos responde, e crendo que Tu és aquele que nos ouve, e crendo que Tu és aquele que nos atende, Senhor, não à medida da nossa vontade, mas à medida da Tua vontade, é que queremos entregar alguns que estão precisando muito de um afago, de um carinho, de um aconchego, de um sussurrar Teu em seus ouvidos. Toma o Teu filho Hans em Tuas mãos, faça prevalecer e permanecer não a minha vontade, nem a vontade de homens, mas faça prevalecer a Tua vontade sobre aquele varão que até aqui tem feito a doutora Margarida. Toca, Senhor, sobre tantos outros que estão a necessitar de um carinho especial da Tua parte e a necessitar de cura em nome de Jesus. Que Teus filhos possam receber o melhor de Ti e serem sarados, e serem curados, e serem renovados pelo Teu Santo Espírito. Senhor, quanto a nós, continues Tu a nos instruir, a nos guiar, a nos orientar para que venhamos sempre a pregar a Tua palavra e a anunciar os Teus feitos e maravilhas, e a curar em Teu nome, e a expulsar demônios em Teu nome, porque esta é uma promessa Tua. Muito obrigado, Senhor, que Tu possas falar conosco e nós estejamos com os ouvidos atentos para ouvir, para entender e para atender aos Teus propósitos. Fala conosco de maneira especial nesta manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, minha amada Carmen, minha amiga, bom dia. Paz esteja contigo. Mônica, minha irmã, bom dia. Paz esteja contigo. Que Deus abençoe esse nosso dia em nome de Jesus. Tio Luiz, bom dia. Paz esteja contigo. Luciana, bom dia. Paz esteja contigo. Fábia, minha amiga, bom dia. Paz esteja com o nome de Jesus. Que seja dia de bênçãos, que seja dia de vitórias. Palavra de Deus nessa manhã, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de número 67, diz a palavra para nós. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis vós outros retirar-vos? É a nossa mensagem dessa manhã. Perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? E o nome da nossa mensagem é: queres permanecer ou desejas largar? É a pergunta que eu faço para você nessa manhã, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Queres permanecer ou queres largar? O profeta Isaías, mais ou menos 750 anos antes de Cristo, o profeta Isaías vai dizer para nós o seguinte, no capítulo 53, no versículo 1, quem creu em nossa pregação?
E a quem foi revelado o braço do Senhor? É a pergunta. Quem creu em nossa pregação? Ei, meu amado, você tem crido na pregação que tem sido feita para você? Você tem crido nas palavras que você tem lido? Você tem crido nas palavras que você tem ouvido e assistido? Seja através da rádio, seja através da internet, seja através da televisão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor está sendo revelado para você e para mim. E nós temos crido na pregação que Ele tem feito para nós. Porque existe sempre a possibilidade da escolha. Nós podemos escolher entre comer arroz e feijão ou comer um macarrão. Nós podemos escolher entre beber um suco ou beber um refrigerante. Outros podem escolher entre comer alguma coisa e deixar de comer alguma coisa, mas há alguns que não têm escolha. Alguns não podem se dar ao direito de escolher, porque não têm à mesa aquilo que gostariam de comer ou que poderiam comer. Mas nós temos essa possibilidade da escolha, porque nós fomos os escolhidos. E Jesus Cristo diz isso para nós claramente no capítulo 15, no versículo 16 desse mesmo livro de João. Jesus vai falar isso conosco claramente. Ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ei, meu amado, você pensa que você escolheu Jesus? Não. Foi Jesus que te escolheu. E ele está deixando isso claro para nós no capítulo 15, no versículo 16 de João. Josias, bom dia, paz esteja contigo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Jesus Cristo escolheu a você e a mim para que nós possamos dar frutos. Meu amado, não importa se daremos frutos a 30, a 60 ou a 100 por um. O importante é que nós estejamos dando fruto, porque nós fomos escolhidos pelo Mestre, nós fomos escolhidos pelo Salvador, nós fomos escolhidos pelo Redentor. E nós, quando fomos escolhidos, nós aceitamos esta escolha. E diz a palavra, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então ele está dizendo, eu vos escolhi a vós e não vós escolhestes a mim. Então se Ele nos escolheu e nós aceitamos essa escolha, é para que nós venhamos a dar frutos. Frutos agradáveis de sabor, frutos com tamanhos legais que possam ser consumidos, frutos que vão modificar as vidas de outros, frutos que depois vão ser lançados as suas sementes na terra e elas vão florescer e vão frutificar numa qualidade e numa quantidade ainda maiores. Então, meu amado, nós fomos escolhidos. Não fomos nós que escolhemos Jesus, nós fomos escolhidos. Então, se nós fomos escolhidos, é essa a pergunta dessa manhã. Nós fomos escolhidos, queres tu permanecer ou queres tu largar? Se nós fomos escolhidos, quantos aí, e eu taxo o de loucos, quantos, quando a seleção brasileira de futebol estava, porque hoje ela está muito caída, mas quando ela estava num auge maior, quantos declinaram do convite que lhes foi feito de uma convocação para jogarem na seleção brasileira de futebol? Muitos viraram as costas para a seleção brasileira de futebol, entendendo que não era legal. Meu amado, mas eu e você fomos escolhidos e entendemos que era legal. Entendemos que nós podemos ser daqueles que seguem e que seguirão sempre com Cristo, até que Ele venha para nos buscar e nos levar para estarmos com Ele na cidade que é santa. Então, uma vez escolhidos e aceitando nós as escolhas, andando junto, e eles foram escolhidos, os discípulos e principalmente os apóstolos,
e eles foram escolhidos e aceitaram as escolhas que foram feitas e estavam andando junto com quem os tinha selecionado, com quem os tinha escolhido. Eles estavam andando junto, vivenciando as maravilhas, as proezas, os prodígios que Cristo estava realizando na terra. Então eles acompanhavam tudo isso e em algum momento eles ainda tinham dúvidas e os judeus murmuravam uma vez após a outra e isso colocava talvez dúvida nos corações dos apóstolos. E diz a palavra, Jesus Cristo dizendo para eles, nesse mesmo livro de João, no capítulo 6, no versículo de número 50... Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Aquele que os escolheu está dizendo, eu sou o pão vivo, no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então nós somos daqueles, eles eram daqueles, que estavam vivendo, convivendo, observando e tendo a oportunidade de saborear e vivenciar as coisas boas que Cristo estava lhes pregando e estava fazendo. Eles tinham essa condição. Uma vez escolhidos, eles tinham a condição de vivenciar todas essas coisas quando aceitaram as escolhas. Então diz a palavra no versículo de número 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Então, os judeus ainda não tinham entendido nada. Os judeus não entendiam que aquele era a promessa que um dia havia sido feita de um Redentor. Eles não entendiam que Cristo estava com eles para os redimir, porque por um homem entrou a morte no mundo e por um homem Adão entrou a morte no mundo e por outro homem vem a salvação em Jesus Cristo. Mas agora, como diz lá o nosso profeta Isaías no capítulo 53, no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? E os judeus não estão dando crédito à pregação que Jesus Cristo está lhes fazendo. E no versículo de número 53 do capítulo 6 de João, diz Jesus, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. É por isso, meu irmão e minha irmã, que eu pergunto para você, queres permanecer ou desejas largar? Se tu queres permanecer, é preciso que tu comas da carne e beba do sangue. E está se aproximando para nós da Quadrangular em bairro Botafogo, por exemplo, o dia em que nós mensalmente comemos o pão e bebemos a carne, que é a participação na Santa Ceia do Senhor, como diz a carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 11. Nós somos coparticipantes desse negócio. E Jesus Cristo agora está dizendo, ele ainda em vida, conversando com os seus apóstolos, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, meu amado, seja você um participante, permaneça firme na presença do Senhor, já que Ele te escolheu e você aceitou a escolha. Permaneça firme, não esmoreça, não olhe para trás, não deixe de fazer a vontade do Mestre, porque quem comer a carne e beber o sangue permanece nele. Assim diz ele, e assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim
viverá. Então, quem se alimenta do corpo e do sangue de Cristo viverá para sempre. Então, se você quer permanecer, continue a comer do pão, continue a beber do sangue, porque ele está dizendo, este é o pão que desceu do céu. E ele está dizendo de si próprio, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. Porque ele está voltando para dizer do maná que descia do céu. O maná era um pão que perecia, mas Jesus Cristo é o pão que permanece. Você, quando estava no mundo, era alguém perecível. Hoje, Deus te encontrando, Jesus Cristo te trazendo, você vai permanecer, você não será perecível, você terá vida, e vida com abundância, e vida eterna. Os pais comeram e contudo morreram, diz a palavra. Quem comer este pão, ou seja, quem se alimentar do corpo e do sangue de Cristo, este viverá eternamente. Queres tu permanecer ou desejas tu largar? Queres tu permanecer na promessa ou queres tu largar a promessa? Jesus Cristo está te perguntando nessa manhã, quem é coparticipante? Você é coparticipante da promessa. E no versículo 56 que nós lemos, quem é coparticipante? Coparticipante é aquele que come a carne e bebe o sangue, porque esse permanece nele eternamente. E Paulo diz, eu sou um deles. No capítulo 15, no versículo de número 9, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai dizer, se é para ser um coparticipante, eu sou um deles. Você também, meu amado e minha amada, é um deles. E no capítulo 15, versículo 9, diz o apóstolo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas Jesus Cristo não olha para os tempos da ignorância, ele olha dali em diante, e agora ele vai escolher Saulo de Tarso no caminho indo para Damasco, e a partir daquela escolha, vamos ver um sujeito denodado ou muito pronto para fazer a vontade do Senhor, muito cheio de vontade de andar segundo os caminhos de Cristo. E diz a palavra para nós no capítulo 15, versículo de número 12. E ele, o apóstolo, nos afirma, e nós pregamos Cristo, e ele também pregava a Cristo. Ele pregava para que nós creiamos e também que nós preguemos esse Cristo. E no capítulo 15, versículo de número 12, diz ele, capítulo 15, versículo 11, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Meu amado e minha amada, nós cremos na ressurreição de Cristo. Nós fomos escolhidos, aceitamos a escolha e cremos na ressurreição de Cristo. Nós cremos que ele viveu, morreu porque foi entregue aos judeus e foi crucificado, mas cremos que ao terceiro dia ele ressuscitou, e ressuscitando, depois permaneceu ainda por 40 dias na terra, e depois desses 40 dias ascendeu aos céus, e dizia ele que deixaria para nós o Consolador, e verdadeiramente deixou o Consolador, o Espírito Santo, e nós hoje vivemos crendo na promessa que ele deixou para nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo, combatendo aos que não pregavam que Jesus podia ressurgir, que ele estava ressurreto, e Paulo está combatendo isso, e ele diz, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, mas
o Isaías está dizendo quem creu na nossa pregação. E Paulo, em outras palavras, está dizendo quem crê na nossa pregação. Quem crê que Jesus Cristo ressuscitou, nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou. Nós cremos que precisamos permanecer nele. Nós cremos que não devemos largar dele. E o apóstolo Paulo está dizendo: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. É um combate duro de Paulo contra os judeus que não criam na ressurreição. E ele diz ainda: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. E ele diz assim no versículo de número 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ei, meu amado, a nossa esperança em Cristo não se resume só a esta vida. A nossa esperança em Cristo está muito acima disso tudo. É por isso que nós queremos e vamos permanecer nele. É por isso que nós queremos e não vamos largá-lo. É por isso que nós cremos e vamos permanecer na promessa. Paulo pregava e nós também pregamos que Cristo está ressurreto, que Cristo ressuscitou e que ele vive no meio de nós. E quando João está falando de um Cristo ainda vivo, do qual muitos se afastaram, meu amado, não se afaste você de Cristo, porque ele permanece vivo entre nós. E João dizia, quando ele estava vivo ainda e falando com os seus discípulos e vendo os prodígios e proezas, João está falando de um Cristo ainda vivo, do qual muitos se afastaram. E no capítulo de número 6, no versículo de número 66, diz a palavra para nós: contudo, versículo 64, contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Meu amado, para se chegar ao Pai, é necessário passar e estar com Cristo. Então, João está falando, Cristo falando a respeito do vivo Jesus que está com eles ali. E no versículo de número 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ei, meu amado, quantos o abandonaram nesses tempos de pandemia? Quantos escolheram não andar mais com ele nesses tempos de pandemia? Quantos lhe viraram as costas nesses tempos de pandemia? Quantos vão a shoppings, às ruas, às compras nos supermercados? Quantos vão aos parques, aos campos? Quantos andam por todos os lugares, mas não têm mais coragem de andar com Cristo ou entrar na casa de Cristo? E o capítulo de número 6, versículo 66 de João está falando isso para nós. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eu te convido, volte a andar com Cristo. Permaneça em Cristo, não se afaste dele, não largue Jesus Cristo por nada. Como diz aquele louvor, aquela música: então perguntou Jesus aos 12, versículo de número 67 do capítulo de número 6 de João. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, e é a pergunta que eu faço para você nessa manhã, porventura quereis vós também retirar-vos? Queres tu permanecer ou queres tu largar? É a nossa pergunta dessa manhã. Então Simão Pedro, que é o camarada dos mais chegados a Cristo, junto com Tiago e João,
Então Simão Pedro vai responder: para quem iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Meu amado, eu te fiz a pergunta: queres permanecer ou desejas largar? E eu já estou te dando a resposta, que foi a resposta de Simão Pedro para Jesus. Para onde, Senhor? Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Meu amado, não há nada nem ninguém que possa te oferecer algo extraordinário ou que seja maior do que Jesus Cristo ofereceu. Ele ofereceu a sua própria vida. Portanto, permaneça nele. Portanto, não largue, não saia da presença dele, não fuja de fazer a vontade dele. E diz o apóstolo: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro falando: e nós também temos crido que Jesus Cristo é o Santo de Deus. Por isso não o deixaremos, por isso não voltaremos as costas para ele, por isso, custe o que custar, nós permaneceremos na presença dele, para que ele seja glorificado em todo tempo em nós, e nós venhamos fazer a vontade dele contínua e perpetuamente, porque se ele nos escolheu, é para que nós possamos e para que nós venhamos a dar muitos frutos na sua presença, como diz João capítulo de número 15. Permaneça no Senhor, não largue o Senhor, não saia da presença dele, e coisas extraordinárias acontecerão sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Muito obrigado por esta palavra. Não queremos te largar, queremos permanecer. E os que te largaram, Senhor, nós queremos orar para que tu possas falar aos seus ouvidos de maneira que eles ouçam, entendam e atendam a tua voz, os chamando para voltar. Senhor, cuida de nós como tu tens cuidado até aqui. Reúna, Senhor, os teus anjos para que possam nos guardar e proteger e abençoar e fortalecer. Senhor, estejam as tuas mãos sobre nós contínua e abundantemente, que nada nem ninguém venha tirar o nosso desejo de permanecer, que nada nem ninguém venha nos afastar, porque fomos escolhidos por ti. Aceitamos a tua escolha e não queremos declinar, Senhor, dessa escolha. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado desde já pelos grandes momentos que temos passado contigo e por outros tantos que passaremos na tua presença. E como te pedi ao início desse Café com Cristo, que tu venhas a visitar os que passam por processos de enfermidade e que, se for assim da tua vontade, tu possas curar, para que nós em breve venhamos a dar testemunhos acerca dos teus grandes feitos e prodígios e proezas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado, minha amada, que Deus possa abençoar muitíssimo a sua vida, que seja uma sexta-feira extraordinária na presença do Senhor e que seja um final de semana de alegria, de bênçãos, de unção e de vitórias. No próximo domingo, às 6 da manhã, dia dedicado às mães, nós estaremos aqui novamente com o nosso Café com Cristo a partir das 6 da tarde, das 6 da manhã. E no domingo à noite estaremos celebrando o Dia das Mães na IEQ, em bairro Botafogo, a partir das 18h30. E no dia de domingo, no próximo domingo, dia 9 de maio, será também o nosso culto de Santa Ceia a partir das 8 da manhã na IEQ, em bairro Botafogo, e você é o nosso convidado mais que especial. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde em nome de Jesus. Bom dia, paz seja convosco.